No dia 23 de dezembro de 2024, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, uma senhora de 60 e poucos anos assava um bolo. Era um bolo de Natal, uma receita tradicional que ela compartilhava com a família e com os amigos. Naquela tarde, ela pegou aquele bolo e foi até a casa de alguns parentes numa cidade vizinha para tomar um café da tarde com eles. Lá tinha ela e mais 6 pessoas, as 2 irmãs, uma sobrinha, 2 cunhados e um menino de 10 anos. Ela cortou o bolo e serviu. E já no primeiro pedaço, alguém disse que tinha um gosto estranho. Então ela imediatamente falou, agora ninguém mais come. Porque aí já era tarde. Nas horas seguintes, 3 pessoas que estavam naquela mesa morreram. Todas antes do dia 24 de dezembro. E nos dias seguintes, enquanto ela estava internada no hospital, tendo perdido as 2 irmãs e uma sobrinha, a polícia começou a investigar a pessoa que era mais óbvia, a que tinha assado o bolo. Só que a pessoa que tinha matado aquelas 3 mulheres não estava naquela casa, não tinha sequer encostado naquele bolo e nem estava na mesma cidade. Eu sou a Lana Lerrer, esse é o Arquivo A, e se tu gosta de casos reais, estranhos e perturbadores, contados em formatos de história, tu tá no lugar certo, porque é só isso que a gente faz por aqui. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora bora pra história. Antes de tudo, eu preciso te explicar um pouco quem são essas pessoas, porque senão a história se perde e a gente não consegue entender nada. A Zeli Terezinha da Silva dos Anjos, a senhora do bolo, é a peça principal nessa história e foi a que mais perdeu com tudo isso. O Paulo Luiz dos Anjos, marido da Zeli, vai ser muito importante e eu vou te contar por quê. O Diego dos Anjos era filho desse casal e a Deise Moura dos Anjos, que era nora da Zeli, casada com o Diego. Ela era contadora, tinha uma vida aparentemente normal. Ela morava em Nova Santa Rita, uma cidade que fica bem próxima a Canoas. E então as vítimas do bolo. A Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, que era irmã da Zeli. A Neuza Denise Silva dos Anjos, que também era irmã da Zeli. E a Tatiana Denise Silva dos Anjos, de 43 anos, que era filha da Neuza e sobrinha da Zeli. Ainda na mesa estava o Jefferson, que era o marido da Maida, e o João, que era casado com a Neuza. Também tinha o filho da Tatiana, o Matheus, que era uma criança de 10 anos. Guarda esses nomes porque todos eles vão voltar nessa história. Essa história, ela não começou no Natal. Ela começou em maio de 2024. A Zeli e o Paulo, eles moravam em Canoas, uma cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre e que foi fortemente atingida pela enchente. Como muitas pessoas naquele ano, o casal teve que se mudar. Eles foram para Arroio do Sal, uma praia que fica perto de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Assim como a Zeli, a Deise também foi atingida pelas enchentes porque ela morava em Nova Santa Rita. Assim que a rua secou um pouco, a Deise abrigou os sogros na casa dela por 4 dias. Ela também fez compra para ajudar os amigos e instalou uma bomba de piscina na casa dela para poder dar água para os vizinhos. Em maio de 2024, a Deise era a vizinha solidária que dividia a água com todos os vizinhos e a nora acolhedora que abrigou os sogros num período de desespero. 4 meses depois, o sogro dela estava morto. No dia 2 de setembro de 2024, o Paulo e a Zeli, eles consumiram bananas e leite em pó. Alimentos esses que tinham sido levados pela nora até a casa deles. No dia seguinte, 13 de setembro de 2024, o Paulo Luiz dos Anjos morreu. A causa aparente foi intoxicação alimentar. A Zeli, ela também passou mal. Ela chegou a ficar internada, mas ela foi liberada uns dias depois. Só que ninguém desconfiou de nada. Um casal de idosos, comida estragada, não conseguiu sobreviver, acontece. Só que no meio desse luto, aconteceu uma coisa que só ia fazer sentido depois. A causa registrada da morte naquele momento foi infecção intestinal. A Deise queria muito cremar o corpo do sogro, só que ela não conseguiu por um detalhe burocrático. A certidão de óbito ela precisava ser assinada por 2 médicos. Aquilo era uma exigência para a cremação e ela não aceitou. Ela procurou um advogado a fim de reverter isso. Só que ela desistiu quando o advogado avisou que uma decisão judicial podia levar muitos dias. Só que segundo a delegada Sabrina Defente, quando ela não conseguiu a cremação, ela começou a construir outros relatos para tentar encobrir a morte dele. Um corpo cremado é um corpo que nunca pode ser exumado. E foi a assinatura que faltou numa certidão de óbito que abriu esse caso inteiro. Segundo a delegada, dias antes a Deise tinha procurado a sogra, dizendo que ela estava com saudades. Só que na verdade não era saudade, era um pretexto, porque ela queria ir lá na casa dela para poder levar os ingredientes. E esses 2 produtos eles tinham funções diferentes.
o veneno ele estava no leite em pó. E as bananas, elas eram o álibi, porque ela podia dizer que essas bananas elas estavam infectadas de alguma maneira por causa da enchente que tinha acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Entre a morte do sogro e o bolo de Natal, teve 2 episódios que ninguém percebeu. Em outubro de 2024, o Diego, marido da Daisy, ele começou a passar mal. A Daisy relatou para um amigo que o Diego tinha começado um tratamento de estômago já fazia 8 dias e que a febre dele persistia. Ela disse que ela tinha levado ele num plantão médico e que os exames eles tinham retratado uma infecção. Só que em dezembro, o Diego ele passou mal de novo. E segundo uma testemunha, isso aconteceu depois dele tomar um suco de manga que foi oferecido pela esposa. E para a Polícia Civil, nesse episódio, a Daisy ela estava tentando envenenar o próprio marido. E aí que acontece? Uma das partes mais perturbadoras dessa história inteira. O filho da Daisy, ele também tomou o suco. Só que quando ela percebeu isso, ela forçou ele a vomitar. No dia 17 de dezembro de 2024, a Daisy postou uma foto do menino tomando soro no hospital e pedindo orações. Quando as pessoas perguntavam o que ele tinha, ela falou que era algum tipo de virose com episódios de muito vômito. Aí, 6 dias depois, o bolo. No dia 23 de dezembro, 3 meses e 20 dias depois da morte do Paulo, chega a véspera de Natal. A Zeli assa o bolo natalino em Arroio do Sal. E aqui tem um detalhe que muda um pouco, que algumas investigações elas indicaram que aquela farinha ela tinha um outro destino, porque a Zeli ela tinha marcado um café com as amigas. E essas amigas elas desmarcaram em cima da hora, e foi quando a Zeli levou aquele bolo para comer com os parentes. Pensa nisso, um grupo de amigas desmarcou um café, sem querer, e talvez tenha sido isso que salvou a vida delas. À tarde, a Zeli foi até Torres com o bolo, sentou na mesa para a família tomar café. 7 pessoas comeram o bolo, menos o João. E isso foi o detalhe entre a vida e a morte dele. E o que aconteceu naquela mesa foi imediato. O gosto era apimentado, a boca de quem experimentou adormeceu na hora. Eles desmaiaram, começaram a vomitar pela casa toda. E a suspeita inicial foi intoxicação alimentar, uma comida estragada. Era dezembro, fazia muito calor aqui no Rio Grande do Sul, aquele bolo tinha creme. Isso é o que qualquer médico pensaria. Só que aí veio a madrugada do dia 24. Às 4 da manhã, a Maida Berenice, de 58 anos, morreu. Ela foi a primeira. Na manhã do mesmo dia 24, morreu a Tatiana, de 42 anos. E poucas horas depois, morreu a Neuza, de 65 anos, mãe da Tatiana. Uma mãe, uma filha e a irmã dela, todas na véspera de Natal. E isso não é intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar não mata 3 adultos em menos de 24 horas. E foi aí que a equipe médica começou a desconfiar. E no dia 27 de dezembro, o resultado dos exames de sangue e urina voltaram. Ele era positivo para arsênio. Agora entenda a posição da Zeli. Ela estava internada, ela perdeu as 2 irmãs e a sobrinha no mesmo dia, o marido 3 meses antes, e ela ainda estava sendo investigada porque ela tinha assado esse bolo. Ela quem tinha os ingredientes, ela quem preparou, ela que cortou e distribuiu aquele bolo. A polícia inicialmente suspeitou que a Zeli pudesse sim ter envenenado a própria família. E ela passou o final de ano assim. No dia 3 de janeiro de 2025, o menino Matheus recebeu alta do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres. O Jefferson, marido da Maida, ele já tinha sido liberado no dia 24 de dezembro. A Zeli foi a que mais padeceu, ela só recebeu alta no dia 10 de janeiro, depois de 18 dias internada e sendo que 14 deles foram na UTI. Enquanto isso, alguma coisa nos depoimentos da família não estava fechando. No dia 5 de janeiro de 2025, um domingo, a Daisy é presa preventivamente em Torres. A prisão foi decretada pelo juiz de plantão Jefferson Torelli Rigel, por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. O texto publicado pelo Tribunal de Justiça explica o que sustentou aquela decisão, depoimentos familiares e o relatório preliminar extraído do celular dela, e também as análises toxicológicas mostrando o resultado positivo para arsênio. A nora, que nem estava na casa, que nem fez o bolo e que não estava nem na cidade. Aos 42 anos, ela foi para uma cela de 6 metros quadrados sozinha. Ela foi para o presídio feminino estadual de Torres e foi apontada pela polícia como autora de 4 homicídios duplamente qualificados. No dia 6 de janeiro, o delegado responsável e a diretora-geral do IGP, Marguerite Mitman, falam em provas robustas. Eles revelaram o conteúdo no celular dela. A Daisy tinha feito buscas de como matar pessoas com veneno.
Ela pesquisou termos como arsênio, venenos para humanos, venenos para coração, e ela também fez busca em algumas plataformas de compras. Durante uma visita na casa da sogra, no dia 18 de novembro de 2024, a Daisy fez mais de 16 buscas sobre veneno no celular dela. 6 vezes por arsênico veneno, 6 vezes para veneno para o coração, 5 vezes para veneno humano. Foram 17 buscas debaixo do teto da sogra. E a polícia revelou uma coisa ainda mais concreta. A Daisy recebeu arsênio pelo correio. Ela pesquisou, comprou e usou o veneno para matar essas vítimas. Foram 4 compras de arsênio. Uma delas, alguns dias antes da morte do sogro Paulo. Os números desse caso são absurdos. A polícia testou 89 fontes possíveis do veneno coletados na casa da Zeli. E eles encontraram o veneno em um pacote de farinha. A mesma farinha que tinha sido utilizada para fazer aquele bolo. E a quantidade de arsênio naquele pacote era 2.700 vezes maior do que se considera aceitável por presença natural no ambiente. Em peso, aquela farinha estava contaminada com 65 gramas de arsênico. 65 gramas é veneno suficiente para matar centenas de pessoas. A perícia confirmou que a substância foi adicionada intencionalmente na farinha. Eles descartaram a hipótese de intoxicação por degradação dos alimentos. E na vítima, Tatiana, a sobrinha de 43 anos, tinha no estômago 384 mil microgramas de arsênio por litro, 11 mil vezes acima do que existiria numa contaminação acidental. E as investigações apontaram que foi a Daisy que levou os alimentos contaminados, inclusive a farinha, para a casa da Zeli. E esse é o motivo que ela não precisava estar lá. Ela envenenou o ingrediente e deixou a sogra fazer o resto. A sogra assou, cortou e serviu o bolo para as próprias irmãs. A arma do crime foi justamente a tradição de Natal daquela família. Enquanto isso, uma pergunta ficou pendurada. E o Paulo? Então, no dia 8 de janeiro de 2025, o corpo do Paulo dos Anjos foi exumado. Dia 10 de janeiro, o resultado sai. Positivo para arsênio. E segundo a diretora do IGP, ele tinha a segunda maior taxa de veneno no corpo entre os 4 mortos. Aquele homem foi envenenado em setembro e passou como morte natural por 4 meses. Em uma coletiva no dia 10 de janeiro de 2025, a delegada do caso, a Sabrina, ela usou uma expressão que mudou o patamar desse caso. Ela disse que não tinha dúvidas que se tratava de uma pessoa que praticava homicídios e tentativa de homicídios em série, que por muito tempo não foi descoberta e por muito tempo tentou apagar provas que pudessem levar até ela. O perfil traçado pelas autoridades foi de uma pessoa extremamente manipuladora, fria e dissimulada. E a investigação foi complexa, por um motivo específico, apontado pelo chefe da Polícia Civil, o delegado Fernando Sodré. Ela não estava na cena do crime e ela não preparou o bolo. E agora uma parte que deixa esse caso mais insuportável. O motivo. A desavença entre a Daisy e a sogra tinha mais de 20 anos. Ela se deu início quando a Daisy começou a namorar o Diego. Era uma questão financeira. 2 meses depois do casamento, a Zeli sacou R$600 da conta do Diego. Pra Daisy, aquilo foi horrível. Pra ela, a sogra estava invadindo a privacidade do casal. E foi a partir dali, segundo ela mesma disse em depoimento, que a vida do casal virou um inferno. A Daisy registrou um boletim de ocorrência e o dinheiro ele foi devolvido poucos dias depois. A polícia classificou aquele motivo como banal. R$600 devolvidos há mais de 20 anos atrás. E tem uma segunda camada, que é ainda um pouco mais desproporcional. A Daisy queria casar na igreja São Luís Gonzaga. O Diego preferia a Capela La Salle, que ficava do outro lado da linha do trem. A Daisy cedeu e pagou cerca de R$200 na época para reservar a data. Só que a Tatiana, prima do Diego, sobrinha da Zeli, invocou o direito de casar primeiro naquela igreja porque ela era a mais velha. Irritada, a Daisy desistiu da capela. Ela organizou uma celebração religiosa rápida no mesmo lugar que foi feita a festa. Era um salão no 2º andar de uma galeteria em Canoas. No ano seguinte, quando chegou o convite de casamento da Tatiana, o Diego ele recebeu um ultimato da esposa. Ou ele ficava do lado da prima, ou ficava do lado dela. Ele não foi à festa, devolveu o convite e cortou relações com essa prima. E a partir dali, a família se partiu em 2 datas. As celebrações de Natal com a Tatiana sempre aconteciam no dia 24. E as com o Diego, no dia 25. Foram mais de 20 anos assim. 2 ceias de Natal separadas por causa de uma igreja. E mais de 20 anos depois, a Tatiana morreu na véspera de Natal. Bem no dia 24, o dia que era o dia dela, algumas testemunhas disseram
que a Daisy chegou a dizer que um dia ela queria ver toda a família num caixão. Para entender de onde saiu tudo isso, a gente precisa ver como é que aconteceu o casamento deles. E esse retrato veio do próprio marido. O Diego e a Daisy, eles se conheceram num CTG. Eles começaram a namorar no dia 27 de julho de 2001. Ela com 19 anos e ele com 17. Eles casaram 3 anos depois. A Daisy nasceu em Canoas, em 1982. Ela era a filha mais nova de um pedreiro e de uma dona de casa. E o casamento foram 2 décadas de brigas e reconciliações. Em 2012, teve uma separação que chegou a ser registrada em ocorrência policial. A Daisy relatou ter sido xingada pelo marido na frente da mãe dela. O Diego pediu que ela saísse de casa e ofereceu 25 mil reais pela parte dela da casa. Ela foi morar com a irmã e meses depois ela voltou a pedido do Diego. Em 2013, os dois se mudaram para Catalão, em Goiás. O Diego era administrador de empresas e ele tinha sido promovido. Em Catalão, a Daisy trabalhou como auxiliar de contabilidade no maior escritório do ramo na época. Ela foi contratada pessoalmente pelo dono em 2014. O ex-patrão descreveu ela como organizada, simpática e sempre pronta para aprender. Ela saiu em licença maternidade no ano seguinte, voltou para Canoas e pediu demissão pelo telefone. O motivo, segundo o ex-patrão, é que ela queria estar perto da família. Em 2017, uma nova transferência para Indaiatuba, em São Paulo. Só que a distância pesou e os telefonemas para casa, eles sempre terminavam em lágrimas. Então, em 2019, a família retornou aqui para o Rio Grande do Sul. No ano seguinte, eles se mudaram para Nova Santa Rita. Num terreno de 775 metros quadrados, eles construíram uma casa ampla com piscina. Só que aí veio a pandemia e uma briga que quebrou tudo. Por causa do isolamento social, a Daisy orientou aos familiares para que não comparecessem à formatura da pré-escola do filho dela. E a Zeli ficou revoltada por não poder tirar foto do lado do neto. Então ela bloqueou a nora no WhatsApp. As duas ficaram praticamente 2 anos sem se falar. Quando elas tentaram uma reaproximação, foi pior ainda, segundo o depoimento da própria Daisy. Durante uma visita dos sogros em Nova Santa Rita, a Daisy falou que a casa estava pronta para uma reconciliação. Mas a Zeli chegou gritando e dizendo que todos estavam errados. A Daisy disse que era o momento de todos pedirem perdão e a Zeli disse que ela e o Paulo não iam pedir perdão nenhum. O próprio Diego, ele resumiu a relação das duas com uma frase que ficou marcada. Ele disse que elas eram como um eletrocardiograma. Se davam bem e depois passavam sem se falar. No depoimento à Polícia Civil, o Diego, ele descreveu a esposa como uma pessoa manipuladora, possessiva, extremamente ciumenta e briguenta. Ele disse que ela tinha mudanças de humor repentinas e que ela também era uma péssima administradora financeira, dizendo que era ela quem controlava as finanças da casa. Tem uns outros relatos de fora da família que ela tinha brigado com a professora do filho e que ela estava tentando uma vaga para o filho em outro colégio e enquanto ela tentava essa vaga, ela mandava alguns vídeos para essa pessoa responsável do filho rezando. Ela dizia que ele estava rezando por essa transferência, o que acabou acontecendo. Ela trabalhava das 13h30 até as 18 horas em um escritório de advocacia em Canoas. Ela era obcecada por limpeza, ela passava o dia todo limpando o ambiente. E ela se queixava cotidianamente de 2 coisas. Ela se queixava que o marido pouco falava com ela e que o filho sentia muita saudade da avó Zeli. Ela pediu demissão no final de 2023, prestes a se formar em gestão financeira. A partir dali, ela começou a cuidar mais da rotina da casa e do filho, e ela também dividia com a irmã o cuidado da mãe delas. No dia 16 de novembro de 2024, a Daisy foi passar o final de semana com o Diego e o filho na casa de praia da sogra, que ficava em Arroio do Sal. Alguns dias depois que eles já tinham voltado para casa, em Nova Santa Rita, a Daisy reclamou da atenção que o Diego dava para a mãe dele. Ela disse que em todo o tempo que eles estavam na casa dos sogros, ele tinha falado muito mais com a mãe dele do que com ela. Os dois, então, eles começaram a discutir, trocando ofensas familiares. E foi exatamente nessa discussão que a Daisy falou aquela frase de que a vida deles tinha virado um inferno depois da história dos 600 reais. Agora, se a gente juntar as datas, no dia 16 de novembro, o casal estava na casa de praia. No dia 18 de novembro, ainda dentro da casa dos sogros, a Daisy começou a fazer as buscas na internet pelo Arsênio. Foram mais de 17 buscas. E aí, então, dia 23 de dezembro, o bolo. Aconteceu um desentendimento sobre onde a Zeli ia passar o Natal. A Daisy queria que a sogra passasse com eles, só que a Zeli preferia passar com as irmãs. As mesmas irmãs que morreram naquele dia, a Maida e a Neuza. O Diego contou
que depois da morte do pai, o relacionamento deles piorou e eles chegaram a cogitar uma separação, mas que, de alguma forma, o filho acabou segurando o casamento. Com a Daisy presa, o Diego ele continuou utilizando a aliança e ele explicou que era porque o filho associava o anel à mãe dele. Tem uma última camada nesse caso, que é sobre o que a Daisy publicava sobre ela mesma. Nas redes sociais, a Daisy mostrava um lado completamente diferente do que apareceu na investigação. Ela publicava momentos em família, o filho aparecia bastante e também tinha uma afilhada que ela descrevia como a filha que ela não teve. E tem uma publicação de 2023 que, se a gente reler hoje, ela fica assustadora. É uma imagem do Coringa com a seguinte frase: "Quando for falar mal de mim, aproveita e fala todas as coisas boas que eu fiz quando você precisou." Por conta própria, ela complementou: "Não esquece, não foram poucas." Presta atenção no que essa frase ela realmente diz. Ela não é só um desabafo. Ela é uma regra de contabilidade. Favor gera dívida e dívida se cobra. E olha em que momento que ela publica isso, em 2023, bem quando ela e a Zeli não estavam se falando. Os 2 anos de silêncio que começaram depois da formatura do filho, onde a Zeli não pôde participar. E a partir daí, a sequência se explica sozinha. Em 2023, ela declara a regra, no meio dos 2 anos sem falar com a sogra. Em maio de 2024, ela cumpre a parte dela. Ela abriga os sogros por 4 noites, dá água para os vizinhos e faz compras para os amigos. Só que depois a dívida não é paga. Na tentativa de reaproximação, segundo ela mesma, ela disse que a Zeli e o Paulo falaram que eles não iam pedir desculpa. No fim daquele mesmo ano, a Zeli decide passar o Natal com as irmãs, em vez de passar com o filho e com a nora. E a última publicação dela nas redes sociais, 168 dias antes de ser presa, é sobre perdão e veneno. Ela construiu publicamente o retrato de uma mulher generosa e incompreendida durante anos. E foi exatamente esse retrato que ela deixou por escrito no fim. No dia 26 de dezembro, enquanto a sogra estava internada, a Daisy foi visitar ela no hospital. Ela levou suco, água e chocolates. Só que a acompanhante da Zeli, ela reparou que os lacres das bebidas estavam abertos e ela descartou. E depois ela mandou todos esses alimentos para análise. O resultado divulgado no dia 12 de janeiro foi negativo para veneno. No dia 6 de janeiro de 2025, a Daisy é transferida do Presídio Estadual Feminino de Torres. É encaminhada para a Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. No dia 12 de fevereiro, o marido dela, Diego, pede o divórcio. No dia 13 de fevereiro, na manhã daquele dia, a Daisy é encontrada morta dentro da própria cela. Essa morte foi registrada como suicídio. Ela deixou textos escritos dentro dessa cela. E um desses textos, ele estava numa camiseta. Nessa mensagem, ela dizia à família que ela não era assassina, e sim uma pessoa com depressão que estava sendo incompreendida. Em outros bilhetes, ela disse que ela tinha feito coisas impensadas e que ela estava pagando pelo erro dos outros. O material, então, ele foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias para verificar a autenticidade. No dia 21 de fevereiro de 2025, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul conclui o inquérito e apresenta os resultados em uma coletiva. A conclusão: Daisy envenenou e matou 4 pessoas. O delegado Fernando Sodré classificou como casos de maior repercussão social e midiática do estado. O delegado Kleber Lima disse que aquele caso ficaria para sempre nos anais da polícia e na memória da comunidade gaúcha. O subchefe e delegado Heraldo Guerreiro respondeu ao bilhete que ela deixou com uma frase só: "Não há nenhuma dúvida sobre a autoria dos envenenamentos." Caso a Daisy fosse condenada, a prisão dela poderia ultrapassar 100 anos. Só que ela nunca foi julgada, nem condenada, ela nunca sequer sentou num tribunal. O caso foi dado por encerrado, com identificação da autora, mesmo sem qualquer possibilidade de punição legal. Antes de fechar, um detalhe que diz muito sobre ela. A Daisy foi interrogada por mais de 6 horas. Ela dispensou o advogado e respondeu todas as perguntas da polícia. Ela admitiu o conflito com a família do marido e negou ter cometido qualquer assassinato. 6 horas, sozinha, sem defesa e respondendo tudo. 4 pessoas morreram, 2 sobreviveram por sorte e um outro porque simplesmente não gostava de comer bolo. E o que mais pesa nesse caso é a desproporção. R$600 devolvidos há mais de 20 anos atrás e uma capela onde outra mulher casou primeiro. E 168 dias antes de ser presa, a Daisy fez aquela última publicação no Facebook. Ela era uma frase atribuída a Santo Agostinho. Ela dizia que reter o perdão é tomar veneno e esperar que aqueles que não foram perdoados morram.
As amigas da Zeli desmarcaram aquele café. E foi provavelmente isso que salvou a vida delas. Tu já escapou de alguma situação sem saber? Se tu ficou até o final, deixa o like e considere se inscrever no canal. Todos os dias a gente abre um caso novo. Um beijo e até o próximo.